Bom dia, pessoal! Hoje estamos aqui para conversar sobre um tema super importante, que é sobre a transfobia no ambiente escolar. Como esse problema afeta estudantes trans, quais são os desafios enfrentados e de que forma a escola pode ser um espaço de respeito, acolhimento e inclusão. E hoje, para a gente apresentar esse tema, a gente trouxe dois convidados, ilustres convidados de Informática 2. Se apresentem, por favor. Oi, pessoal, eu sou o Kai. Oi, pessoal, bom dia, eu sou o Alex. E, bom, para começar a discutir sobre o tema e tudo mais, vocês poderiam começar contando como foi para vocês toda essa questão de mudar e tudo mais. Bom, assim, eu acho que, pelo menos particularmente falando de mim, a fase do descobrimento começa desde a infância. Só que por sermos criança e ser um assunto que a gente está debatendo por agora, nos anos de agora, eu acho que a gente só dava alguns sinais. Um exemplo, o desconforto do corpo, a disforia, distorção de imagem, ter que se vestir de uma forma que a gente não gosta. Então, tudo isso vai acumulando, mas é praticamente na adolescência onde a gente descobre o que realmente é ser uma pessoa trans. Por que eu quero ser uma pessoa trans? Ser uma pessoa que não se identifica com o seu gênero biológico, né? Então, assim, toda essa fase de descobrimento tem suas fases. Primeiro você nega, depois você passa pelo processo de realmente se aceitar e depois você se aceita. O que mais pega é o processo de negação. Porque primeiro você fica, não, é algo muito difícil, é loucura, não vai dar, não sei o quê. Mesmo você sendo da comunidade LGBTQIA+, ter essa transformação de mudar de gênero é algo muito forte. Então, o que mais me pegou mesmo foi a parte de negação. Só que com o apoio dos meus colegas, de eu pesquisar muito a fundo na internet, eu acho que depois disso tudo acabou se tornando algo caloroso, entendeu? Algo de realmente ser abraçado por essas pessoas que realmente passaram por algo parecido. E uma dessas minhas inspirações foi justamente o Alex, um colega meu que eu observava de longe e eu pensava, cara, eu acho que se eu me inspirasse nele, eu poderia ser mais feliz, porque eu vejo como depois do que ele se assumiu, né, ele conseguiu ser mais ele mesmo, ser mais livre. Então acho que o que mais pega é a parte da negação e depois você se autoaceitar. Já na minha fase de me descobrir mesmo, foi já na minha pré-adolescência, mesmo eu já ter percebido alguns indícios muito antes da minha pré-adolescência. Eu fui pesquisando a fundo, no momento na primeira pesquisa que eu tinha feito ali, né, pela internet, eu tinha achado que eu era pessoa transexual mesmo. Mas, tipo assim, eu não tinha aquela sensação toda, tipo, meu Deus, eu quero ser um menino, mas mesmo assim eu gosto do meu corpo feminino, na época. Aí eu fui pesquisando mais a fundo, fui vendo vídeo TikTok, principalmente, foi na pandemia, isso, aliás, que acho que eu tive muito mais tempo de saber o que eu era de verdade. Pois é, aí teve esse processo todo de eu estar pesquisando coisa, eu descobri que eu, na verdade, era uma pessoa bigênera, que eu me identificava com dois gêneros, assim, o masculino e o feminino. Talvez muito mais que o masculino, talvez. E, tipo assim, essa frase de estar me aceitando assim, foi até que um processo bem demorado, porque eu tinha medo do que as pessoas poderiam pensar de mim, por eu ter um corpo muito, muito feminino. Eu tinha medo das pessoas acharem estranho, principalmente meus pais. Tipo assim, eu tô até hoje tentando me aceitar muito mesmo de verdade. Eu me questiono demais ainda hoje em dia, mesmo sabendo, tendo a certeza do que eu sou atualmente. Então, já que foi mencionado aqui trans e bigênero, nem todo mundo sabe, assim. Vocês poderiam definir, tipo, a diferença entre uma pessoa trans e uma pessoa bigênero? O que é uma pessoa trans? Como eu disse, uma pessoa trans é aquela pessoa que não se identifica com o seu gênero de origem. Um exemplo, nasceu uma menina, que a sociedade impôs que ela é menina pelos órgãos genitais, um exemplo, né? E também as características dela. Mas com o decorrer da vida dela, ela não vai se identificar como uma menina. Ou seja, na verdade, aquela pessoa se identifica como um garoto. Então é toda essa mudança de você se identificar, né? A euforia. Já uma pessoa bigênero também pode ser tipo, associada a uma pessoa de gênero fluido, que é uma pessoa que se identifica com um, dois ou mais gêneros. No meu caso, como eu havia falado antes, eu me identifico com o gênero feminino e o masculino. O que vai definir a pessoa bigênero é o que ela, eu acredito, pela minha experiência, é que a pessoa se sente com ela mesma. Por exemplo, se a gente tem uma menininha ali, que ela, tipo, da infância dela até a, sei lá, adolescência, pré-adolescência, ela sente que é uma menina assim. Só que ao decorrer do tempo, ela vai pensando assim, nossa,
eu não quero mais ser uma menina completamente. Eu quero ser uma menina também porque eu gosto, porque eu quero. Não vai ter aquela transição toda no corpo da pessoa, que uma pessoa transexual que muda, por exemplo, os seios dela. Tem uns que retiram, tem uns que colocam. No caso da pessoa bigênero, ela não vai ter essa transformação toda, não. Ela pode escolher, assim, continuar com o seu corpo natural, o seu corpo de nascença mesmo, ou não. E o Caio falou muito sobre a luta que é o processo de negação e o processo de aceitação, né? E ele falou que existem 3 fases: a negação, a aceitação e a parte do realmente se assumir, né? Vocês poderiam contar pra gente um pouco sobre como foi para vocês a experiência quando vocês começaram a realmente dizer, não, agora é a hora? Desde sempre, eu sempre preferi, tipo assim, usar nomes masculinos, né? Quando eu ia entrar em algum jogo, eu botava que era menininho. Só que, na vida real, pessoalmente, eu nunca consegui me abrir totalmente, porque eu tenho muita dificuldade com confiança. Então, eu fui me assumir para os meus colegas basicamente esse ano. Foi esse ano, né? Acho que no 3º mês ainda, 4º mês. Basicamente no começo desse ano. Foi um alívio muito grande, porque eu finalmente entendi que estava tudo bem ser quem eu queria ser. E que isso não ia ser um peso para outras pessoas. Claro que eu ainda enfrento muita dificuldade em outras pessoas conseguirem me enxergar como um menino mesmo, entendeu? Só que eu entendo que é uma fase de adaptação até para outras pessoas, porque até então eles tinham uma imagem diferente, né? Porque antes eles me viam como uma menina, mas agora eles têm que me ver como um menino. Mas realmente acho que a palavra que eu posso definir sobre o que eu senti foi alívio, que eu tirei um grande peso de mim. E quando vocês passaram por esse processo, vocês sentiram alguma resistência de, sei lá, por exemplo, professores, quando vocês diziam um nome social, vocês sentiam algum tipo de, ai, meu Deus? Eu acho que eu vi mais isso com o Alex, no ano passado. Até ano passado eu tinha muito essa relutância, tipo, de vergonha mesmo, de contar para algum professor e aquele professor tanto não me respeitar, tanto para olhar torto para mim. Mas acho que ano passado mesmo, acho que foi tipo, o ano que eu me senti uma pessoa livre mesmo para contar o que eu sou. Pouquíssimas pessoas sabiam já, acho que só pessoas do meu círculo social, acho que nem tantas assim na época, né? Mas, tipo, acho que a primeira pessoa que eu contei foi pro meu PDT, o Iago. Ai, saudade. Acho que, tipo assim, você confiar numa pessoa, principalmente uma pessoa mais velha, uma pessoa que tá no ambiente escolar, um professor, né? De você confiar naquela pessoa, de você contar o seu nome social, cara, é um alívio. Tipo, você sentir que não tá se prendendo a um negócio, não tá numa caixa, é muito bom. Não tem como explicar, foi uma experiência muito boa de uma pessoa mais velha estar me aceitando como Alex. E eu guardo essa memória até hoje comigo, porque foi um negócio tão especial pra mim, tão especial. E vocês sentem que a escola precisa de mais professores assim? Vocês acham que, tipo... Vocês acham que a escola, professores, alunos, é um local seguro, assim, para pessoas trans? Existem pontos positivos, pontos negativos? Os professores com os quais vocês podem se confiar hoje em dia são maioria ou minoria? Esse é um ponto que a gente precisa melhorar? Olha, vindo da parte dos professores, eu acho que eles são, na verdade, muito competentes. Claro que tem uns que deixam a desejar, mas a grande maioria já estão prontos para falar sobre esse assunto. Porque eu até me lembro que ano passado, quando ainda estava aquela adaptação de conhecer os alunos novos, né, já que a gente era do 1º ano, muitos até perguntavam, se alguém tiver algum nome social, pode falar que eu mudo aqui na chamada. O Micael fazia. Exatamente. Eu acho que o que falta mudar é por parte dos alunos. Porque eu vejo que muitos ainda brincam, né, não levam o assunto a sério, mas o que a escola poderia ajudar nisso? Fazendo movimento, palestras, porque teve o mês do orgulho e não teve nada para poder falar sobre essa data, para poder levantar a mão e realmente ver que tem alunos que são da comunidade. Então eu vejo que falta esse cuidado da gestão de fazer pelo menos um dia ou alguma forma dinâmica de valorizar, né, a nossa comunidade. Acho que falta isso no nosso ensino.
Acho que, na minha opinião, assim, de vez em quando tem uns deslizes pequenos ou outro, que já me ocorreu do um professor meu, contar para meus pais que eu era uma pessoa bigênero. Nisso, nossa, foi um terror na minha vida. Foi os piores 2 dias na minha vida, que eu tive que internalizar isso em mim. Mas, tirando essa parte de deslize, assim, que não era para acontecer, mas infelizmente aconteceu, né? Acho que sim, a nossa escola tem professores bem respeitosos, bem competentes relacionado a isso. Tem gente que respeita, né? Mas como o Caio tinha falado, acho que por parte dos alunos mesmo deixa muito a desejar, porque no começo do ano passado já tinha uma colega minha que me chamava pelo meu nome antigo, tipo, olhando na minha cara, me chamando pelo meu nome antigo. De propósito mesmo. Às vezes de propósito, né? Só que hoje em dia a bicha tá melhor já. Sobre isso que o Kai falou, é uma coisa muito real, porque a gente estava até falando com a Fim sobre. Ela falou no grupo que é um assunto muito bom para a gente conversar. Infelizmente, a gente não teve tempo suficiente para abordar e desenvolver, mas que é muito importante e é muito legal você ver a experiência de como é para as pessoas. E, por exemplo, falando por mim, eu sou uma pessoa que precisa discutir mais sobre isso, entendeu? Que precisa aprender mais. Eu sou uma pessoa ainda muito leiga nessa questão, entendeu? De conversar sobre tudo. E esse tipo de projeto que, por exemplo, o Mikael desenvolveu, né? Da gente falar sobre racismo, transfobia e tudo mais, e esses movimentos, é muito importante para os alunos se identificarem, se conhecerem melhor, tanto para os outros alunos aprenderem a aceitar e respeitar e tudo mais, né? Tipo, aprender também com essas pessoas, né? Acho que seria bem importante, assim, né? Não abordar esse tipo de assunto em dias, por exemplo, no mês do orgulho, que o Caio falou que não teve nada. Acho que a pouca coisa que a gente tem aqui que vai contra a LGBTfobia é uma placa que você pode colocar em qualquer estabelecimento. E nem aquela placa ali vai impedir de que ocorra algum tipo de transfobia ou LGBTfobia dentro do ambiente escolar. Eu acho que o ambiente escolar não é um lugar totalmente seguro assim para uma pessoa trans, porque ainda falta um pouquinho de acolhimento, tanto por parte dos alunos, tanto por parte da gestão assim. Pelo menos eu acho, né? Então, eu acho que seria bem importante se a gente abordasse muito mais esse assunto e meio que dar um ensinamento, assim, uma auxílio entre várias aspas, né? educação sobre esse assunto, porque é um assunto importante. Eu vejo muito pouca escola abordar esse tipo de coisa, se não aborda, acho que quase nenhum aborda esse tipo de assunto. E acontece, né? Tipo, eu acho que semana passada, não vamos citar nomes, obviamente, mas eu vi um caso acontecer, tipo, na internet. Pessoas daqui, aí houve uma briga, assim, na internet, e uma pessoa ofendeu outra pessoa pela sexualidade dela, né? E aí, quando isso foi levado para a gestão, não houve, assim, essa questão do vamos conversar sobre isso, o que aconteceu, né? Que tipo de comportamento é esse e tal. Porque as pessoas não costumam levar a sério ou fazem vista grossa para um assunto que... Mas para vocês, o que é transfobia? Vocês já sofreram algo do tipo transfobia? E se vocês querem compartilhar aqui agora para nós? Transfobia é basicamente o preconceito que pessoas trans sofrem, né? E assim, falando sobre o que eu passei, já teve um caso, não foi em ambiente escolar, mas foi no ônibus, né? No ônibus escolar. Que eu tinha um amigo e esse amigo, ele sempre foi um pouco estranho em questão de ser um pouco descarado e assediar algumas meninas, entendeu? Só que nessa parte eu não sabia. Então eu fui me assumir pra ele, fui informar que não era mais pra me chamar pelos pronomes femininos e tal, que agora eu era o Kai, era um garoto. E ele me respondeu de uma maneira muito rude, falou que era besteira minha, que importava era o que eu tinha entre as pernas. Enfim, falou muitas coisas maldosas que, né, eu prefiro não falar, porque realmente é muito nojento. E a minha única reação foi realmente me afastar. No começo eu fiquei mal, porque eu realmente considerava ele um amigo muito legal. Só que depois que eu compartilhei essa situação com outras pessoas, eu descobri que na verdade esse garoto já era uma pessoa preconceituosa em outros requisitos. Então ele já não era uma pessoa boa, eu que não sabia. Então, basicamente o que eu tenho que falar é que transfobia, querendo ou não,
é uma coisa que você tem que se afastar. Tipo assim, eu conheço uma pessoa, ela é transfóbica, só se afasta. Porque é chato, só que a única coisa que a gente tem que fazer é evitar. Eu já meio que sofri uma transfobia assim, dentro de casa mesmo. Foi no mesmo dia que tinha falado pra minha mãe que eu era pessoa bigênero. A minha mãe nem, tipo, chamou você pra conversar, assim, ela foi de voadora assim mesmo. Tá falando que você é uma pessoa bigênero, estão te chamando por outro nome na escola. Eu falei, Meu Deus. mas assim, nessa conversa que a gente teve, né, eu tava tentando explicar pra ela 600 vezes, mãe, eu sou assim, a pessoa bigênero é tal forma, tal coisa, eu sou assim, não tem como mudar isso em mim. Ela falava assim pra mim, mas eu não acho isso certo, eu não acho que isso seja correto. Eu já me senti que eu era um menino, e eu sou uma mulher, eu me identifico como mulher. Mas meu amor, você pelo menos foi atrás? Você não é, mas você é um caso à parte, eu sou eu, você é você. Então, tipo assim, até meus pais mesmo, meu pai, uma pessoa que eu confio muito pra esse tipo de coisa, ele falou que não era a coisa certa. Que ele não achava isso correto. Ele mandou, assim, eu falei, ele falou assim, tenta namorar um menino, vai que isso talvez mude. Sendo que isso não é que eu possa mudar de uma hora pra outra. Talvez eu, daqui pra frente, não me identifique mais com a pessoa do gênero certo, você pode mudar. Mas que o sentimento que eu tenho internalizado sobre mim, de que tipo, eu não sou uma pessoa totalmente feminina, não vai mudar. Porque isso é uma coisa, você pode achar que não é certo, mas não tem como mudar. Eu sou assim, a gente é assim. Você não pode obrigar uma pessoa a mudar só porque você quer. Você tem que guardar sua opinião pra você, tem coisa que a gente não fala. Às vezes acontece esse tipo de coisa muito pesada. Tipo, eu já vi. Na verdade, estou falando sobre isso com uma amiga minha ontem. Que a gente. Assim, né? Nossa geração, de modo geral, enfrenta muito problema em se comunicar com a geração passada, tipo os nossos pais, né? Sobre muita coisa. E um assunto que a gente entrou foi esse. Ela falou que ela tinha uma amiga na infância, terceiro, quarto ano, e essa amiga dela sempre foi mais masculina. E a mãe dela olhou pra ela e disse, eu não quero você andando com essa menina. Olha, fulano, se pegar você andando com essa menina, não vai dar certo. Você se afasta, eu não quero você falando com ela, porque essa menina vai gostar de mulher, ou coisa assim, entende? E foi uma coisa que, infelizmente, acontece, e a gente nunca sabe como... Meu Deus, o que eu faço, o que eu falo, como eu vou, pra onde eu vou, né? Minha mãe acha também que o motivo de eu ser a pessoa LGBT é por causa das minhas amizades. Que eu me influenciei por causa das minhas amizades, sendo que eu já sabia do que eu era muito antes de conhecer muita pessoa do meu ciclo social até hoje. Sim, e também não é nem parecer que a nossa geração a cada dia tá progredindo mais, mas também tá regredindo, né? Porque a gente vê, assim, muitos jovens, assim, que mente muito fechada, e eu fico tipo assim, mano, pelo amor de Deus, você é da geração Z, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? E coisas mínimas, básicas pro ser humano, porque tipo, ok, não concorda, mas independentemente se você concorda ou não, seu papel é respeitar E ficar de boquinha fechada. Mano, um direito universal. É porque tudo é aquela ideologia, né, enraizada. Porque se a gente for parar pra pensar, sempre existiu pessoas gays, pessoas trans, só que não era algo abordado porque na época era tudo mais difícil. Mas agora, como vocês falaram, né, que a tecnologia está avançando, a gente está podendo falar mais sobre esse assunto, as pessoas estão começando a se libertar mais, conseguir se expressar mais, falar o que realmente são. Então não existe isso. Isso é coisa da geração Z, não sei o que, é coisa de vocês. Não, sempre existiu, só não era algo falado, né? Sim, só não era abordado, nem nas histórias, mas a gente já ouve muito tempo atrás, tipo, mulher gostando de mulher. Eu tinha uma professora da minha antiga escola, acho que não era professora, era bibliotecária. Era uma pessoa lésbica. Olha! Fui saber no dia que eu tive uma crise de ansiedade, ela me contou. Falando nisso, vocês acham que, tipo, ter figuras de autoridade que vocês possam se inspirar é importante no ambiente escolar? Ajuda? Sim, ajuda muito. Acho que, assim, uma do professor que eu tinha mais confiança de falar sobre esse assunto em relação a LGBT era o Ed Gleice. Sim. Caramba!
Aqui o nosso... Ai, saudades do nosso de inglês. A gente se sentia mais confortável, né? Porque ele entendia do assunto, ele debatia sobre. Então era algo muito confortável para nós. Sim, pra gente encerrar esse momento, né? Eu gostaria de ouvir de vocês algumas ideias, sugestões que vocês acham que a gente, como alunos e a gestão, a gente poderia tomar para tornar da escola um lugar mais seguro, mais acolhedor, para que vocês possam sentir, tipo, mais vezes essa confiança que vocês sentiram com o Iago, esse conforto que vocês sentiam com o Ed Gleison, como a gente pode melhorar o ambiente escolar aí, de todas as formas. Eu acho que é uma palestra não só com os alunos, mas também com todos os funcionários da escola, né? Mostrando a educação, como o respeito deve ser implantado, porque muita gente acha que sabe, mas na verdade não sabe, entendeu? Muita gente finge que sabe. Exatamente. Eu acho que esse assunto específico deveria ser muito mais abordado nas escolas, porque, como ele falou, não tem que partir só dos alunos procurar respeito. A gestão tem que procurar respeito dos alunos, tem que procurar ter respeito pelos alunos também. Sim. A escola precisa tentar se tornar um lugar mais acolhedor. Então, gente, a gente já vai encerrando por aqui. Muito obrigado, vocês maravilhosos que aceitaram esse convite de participar do nosso podcast. Obrigado a vocês também por estarem envolvidos, apoiadores e colaboradores. E também obrigado aos nossos ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado. Reforçando aqui que a escola deve ser um ambiente acolhedor para todas as pessoas, independente de gênero, cor, raça. E que nesse podcast tenha essa mensagem tenha sido ficado bem clara, né? E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, muito obrigada por ouvirem. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, salva de palmas.